Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Nós estamos no dia 21 de janeiro. O tema do nosso devocional de hoje é sobre filiação e herança. O nosso texto base está em Hebreus capítulo 2, versículo 10, e diz assim: Porque convinha aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Nosso texto vai dizer que o propósito divino é formar uma família de muitos filhos à semelhança de Jesus, onde ele é o primogênito entre muitos irmãos, compartilhando sua glória e as riquezas insondáveis da herança celestial com todos os que creem. Em Cristo, nos tornamos a herança de Deus Pai e, consequentemente, herdeiros de suas promessas, como diz em Efésios 1:18 e Colossenses 1:12. Ao abraçarmos o Evangelho de Cristo, recebemos mais do que a salvação. Somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de nossa herança futura, como diz Efésios capítulo 1, versículo 13. Este selo não é apenas uma marca de propriedade divina, mas um adiantamento da herança completa que será nossa quando Cristo retornar. Paulo amplia esta verdade em Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17, explicando que, como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Esta filiação não nos traz apenas direitos, mas também responsabilidades, incluindo a de compartilhar nos sofrimentos de Cristo, para que também possamos partilhar da sua glória. A herança prometida não se limita a bens materiais ou temporais. Ela é essencialmente espiritual e eterna, ancorada na esperança da glória futura, que é Cristo em nós. Vamos comentar um pouco sobre esse devocional de hoje, porque além de todo o propósito eterno, que é o propósito paterno de Deus, nós vemos que a filiação que nós recebemos por meio de Cristo Jesus, ela também fala sobre a herança. E esse texto, especificamente de Hebreus capítulo 2, versículo 10, ele vai falar que a obra redentora de Deus por meio de Jesus vai conduzir esses filhos a uma glória final, confirmando todo esse propósito eterno e paterno de Deus. Quando nós nos referimos à herança, estamos falando de transferência de bens e direitos de uma geração a outra, que, diferente do legado, é transmitido por vínculo familiar, por laços de sangue ou linhagem biológica. Teologicamente, significa que a partir dessa nova natureza de filhos em Cristo Jesus, nós somos abençoados com as promessas de Deus como Pai. A partir dessa nova aliança, nós nos tornamos herança e nos tornamos herdeiros. Por que nós nos tornamos herança e nos tornamos herdeiros apenas por meio da obra reconciliadora de Cristo Jesus, que nos dá um direito de filiação? Justamente por causa da quebra da relação do homem com Deus. Para entendermos isso melhor, nós temos que nos lembrar da parábola do filho pródigo, que fala de um pai que tinha 2 filhos, e o filho mais moço pede para que o pai lhe dê a herança que lhe é reservada por direito. Então, passados não muitos dias, o filho mais moço ajunta tudo o que é seu por direito, por herança de filho, e partiu para uma terra distante e viveu dissolutamente. A palavra dissolutamente nada mais é do que perder tudo pelo vão dos seus dedos. E por que esse filho se perde? Ele se perde por causa da sua precocidade vaidosa, por causa da sua precipitação imatura, porque ele vai pedir a herança ao invés de esperar pelo tempo determinado pelo pai de administrar a sua herança. Esse princípio é confirmado em Provérbios capítulo 20, versículo 21, que diz que herança antecipada tem por fim maldição. Em outra versão vai dizer que a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Então isso quer dizer que quem determina o tempo em que o filho deve receber a herança é o pai e não o filho. Então toda vez que você é movido por uma precocidade vaidosa, deseja
se apropriar de uma herança antes do tempo determinado, essa herança no fim não será abençoada. Essa herança no fim se tornará maldição, porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Quando o homem toma para si precocemente algo que ele não tem capacidade de administrar, ele perde tudo que ele recebeu. E a partir desse ato representado em Adão por meio do princípio chamado solidariedade da raça, todos os homens perderam o seu direito de herança como filhos, porque quando você toma para si a sua herança, você perde o seu direito. Por isso que a parábola do filho pródigo, ela é muito interessante, porque ela fala de uma movimentação legislativa e não passional, emocional. Ele diz: já não sou digno de ser chamado seu filho, porque eu pequei contra o céu e contra ti, então me contrata como um dos seus trabalhadores. Então ele sabe que ele não tem mais direito de herança, não tem mais direito de filiação, mas ele pode trabalhar para o seu pai a fim de viver uma circunstância melhor do que aquela que ele estava vivendo. Por isso que nós entendemos que na parábola do filho pródigo, o que acontece ali é um ato de adoção, o que se confirma na teologia paulina quando ele diz que ele nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus. Mas o que isso significa? Nós sabemos que toda criança tem o direito constitucional de pertencer à família. Porém, a partir do momento que há uma ação transgressora, essa criança pode ser destituída temporariamente do seu direito, até que haja uma ação reconciliadora, até que haja uma ação adotiva. Exatamente isso que aconteceu. O homem nasceu com o direito de filiação, com o direito de herança, mas quando ele toma para si a sua herança desejando essa ruptura com a paternidade de Deus, ele perde toda a sua herança e o seu direito de filiação, porque é uma ação transgressora, até que o próprio pai, amando de tal maneira, envia o seu próprio filho para que por meio do filho haja uma adoção. Quando o pródigo volta para a casa do pai e o pai o recebe de novo como filho, o que o pai faz ali é uma ação adotiva, restituindo a ele não apenas o direito de filiação, mas também o direito de herança, o que vai causar indignação no irmão mais velho representado na parábola. Porque se o filho pródigo levou toda a sua herança e perdeu todo o seu direito, tudo o que havia permanecido na casa era do mais velho. E a partir do momento que o pai restitui o direito de filiação ao pródigo, também restitui direito à herança do que havia permanecido na casa. Isso quer dizer que ele iria dividir de novo todos os seus bens. Nisso, o filho mais velho seria prejudicado. Olha que interessante, esse princípio vai nos ajudar a entender o que foi que Jesus Cristo fez para que nós pudéssemos ter o direito de filiação e herança. Por meio da obra de Jesus Cristo, nós passamos a ter o direito de sermos feitos filhos de Deus por meio de adoção. E uma vez que somos recebidos como filhos de Deus, antes de tudo, nos tornamos herança do nosso Deus e Pai. Efésios capítulo 1, versículo 11 vai dizer que nele, no Pai, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. No Pai fomos feitos herança. O que significa isso? Salmo capítulo 127, versículo 3 vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Diferente da mentalidade materialista secular do nosso tempo, que vê nos filhos um prejuízo, um gasto financeiro, dentro da perspectiva judaico-cristã, filhos são herança. Por isso, a partir do momento que recebemos a filiação por meio de Cristo Jesus, nos tornamos a herança do nosso Deus. E essa palavra herança, no original hebraico, tem a ver com possessão, com porção, com a sua boa parte, confirmando o que Deus falou para o povo de Israel logo depois de Páscoa, próximo de Pentecoste, dizendo: vocês são meu reino de sacerdotes, vocês são minha possessão particular, minha propriedade particular. E essa palavra tem a ver com o meu tesouro pessoal, a minha riqueza pessoal. Era quando um rei ia visitar um outro reino e mostrava o seu tesouro pessoal como uma demonstração da glória do seu reino, de toda a sua riqueza. Então Deus vê no seu povo, nos seus filhos, o seu tesouro pessoal, o seu bem mais precioso. Por isso é maravilhoso entendermos que por meio de Jesus Cristo nos tornamos filhos e nos tornamos assim a herança do nosso Deus e Pai. Fomos escolhidos para sermos a propriedade exclusiva do nosso Deus.
Deus, o tesouro pessoal do nosso Deus, que ele levanta entre as nações para mostrar a sua glória. Além de sermos feitos herança do nosso Deus e Pai, nós também somos feitos herdeiros de Deus, herdeiros de todas as suas promessas. Romanos capítulo 8, versículo 14 e 17 vai dizer: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então fomos feitos herança do nosso Pai e, consequentemente, em Cristo nos tornamos também herdeiros de Deus. Em Cristo somos estabelecidos filhos herdeiros que recebem toda a parte designada pelo direito de filiação em Cristo Jesus. Romanos 8, 29 vai dizer que ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, o primogênito, juntamente com ou entre muitos irmãos. Isso significa que nós nos tornamos, por meio de Cristo, participantes da sua herança. Veja bem, quando na parábola do pródigo, o irmão mais velho, representando toda a herança judaica, se nega a dividir da sua herança com as nações, o próprio Filho de Deus, sendo Deus, não teve por usurpação reivindicar o seu direito, porém, esvaziando-se de si mesmo, tornou-se homem, servo, obediente até a morte de cruz, para que por meio da sua ressurreição, todos nós possamos viver uma nova vida, não apenas a partir dele, mas a vida dele em nós. Por isso, se somos herdeiros juntamente com, porque ele dividiu da sua herança conosco, se tornando primogênito juntamente com muitos outros irmãos. Todos nós hoje somos herdeiros, não apenas de uma herança que nos é dada por Jesus, mas somos herdeiros de uma herança eterna com Jesus. Isso é maravilhoso, porque se a vida que vivemos hoje, vivemos em Cristo, por isso logo não vivo mais eu, mas é o Cristo que vive em mim. Então é muito importante entendermos isso, o valor que nós temos como filhos para o nosso Pai, assim como também nos tornamos herdeiros juntamente com Cristo de uma realidade espiritual e eterna. Isso define a nossa identidade, isso define a nossa mentalidade. Então esse princípio é extremamente importante para que venhamos entender o nosso valor para o nosso Deus e Pai como a sua herança, assim como compreender a nossa identidade de filhos como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Será que nós pensamos como herdeiros de Deus? Será que nós temos dimensão da nossa herança juntamente com todos os santos em Cristo Jesus? A partir dessa perspectiva, nós vamos entender que tão importante quanto a identidade de filhos, tão importante quanto a identidade de herdeiros, é assumir a responsabilidade para com o processo que vai nos tornar aptos para essa herança. Porque o fato de uma criança nascer herdeira não torna ela apta para receber a sua herança, não torna ela apta para administrar a sua herança. Afinal, como nós já vimos, a herança antecipada tem por fim maldição. A herança antecipada não é abençoada. Então eu quero chamar a tua atenção para o texto, porque o texto vai nos mostrar algo muito interessante. Romanos capítulo 8, 17, quando fala que se somos filhos, somos herdeiros, a palavra grega usada ali para filhos é uma palavra que fala de um bebê, de uma criança, aquele que quando nasce, ele já nasce herdeiro. Contudo, Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2 vai dizer que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada ele se difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Olha que interessante esse princípio, como ele vai trazer muita luz sobre esse processo do crescimento espiritual. Olha que interessante, Paulo está explicando um princípio, que o filho, quando ele é menor, quando ele é imaturo, mesmo ele sendo herdeiro de tudo, ele em nada se difere de um escravo. Não que ele seja escravo, mas é porque ele não tem ainda direito de receber a sua herança. E nesse processo ele vai estar sob os cuidados de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. O que são tutores? Tutores são guardiões, pessoas responsáveis pela supervisão no processo do aprendizado, do ensinamento, no seu comportamento, no seu caráter, no seu procedimento. Eram como professores. E
curadores. Curadores eram chefes da casa, homens de confiança, administradores dos seus bens e dos seus afazeres, cuidando das receitas, cuidando das despesas, que era responsável por repartir medidas e porções para que esse filho menor fosse exercitado na sua capacidade de administrar. Portanto, o filho menor, mesmo sendo herdeiro de tudo, ele passa por um processo de aprendizado, confirmando o que a palavra diz em Hebreus, que diz que a maturidade vem pela prática das obras. Então, ao mesmo tempo que ele era ensinado pelos tutores, ele aprendia na prática a administração, a exercer as suas capacidades, a administrar os seus talentos. E isso nos faz lembrar da nossa relação com o Espírito Santo, nesse processo do crescimento espiritual. Por quê? Porque nós nascemos de novo em Cristo Jesus, herdeiros e co-herdeiros juntamente com Ele. Porém, estamos sob os cuidados do Espírito Santo que ensina todas as coisas. Estamos sob os cuidados do Espírito Santo que distribui dons conforme melhor lhe apraz, para que nós possamos aprender a exercitar toda a instrumentalidade de Deus na nossa vida, para que possamos desenvolver a capacidade para assumir responsabilidades. Não basta eu ter a identidade de herdeiro, eu preciso ter estatura e maioridade para herdar, para assumir responsabilidade dentro do reino do nosso Deus e Pai. E o que vai ser determinante para que possamos avançar nesse processo é termos um caráter ensinável. No mundo em que muitos querem se sentir donos de uma verdade, poucos estão se deixando ser possuídos por ela, porque a verdade não é uma ideia a ser defendida, é uma pessoa divina a ser conhecida, é uma realidade espiritual a ser encarnada, e nós precisamos de um coração pronto para ouvir, para aprender. Essa era a grande diferença entre a multidão e o discípulo, porque o discípulo é aquele que se esforça para compreender a palavra do seu mestre. O discípulo é aquele que pergunta depois da parábola. O discípulo é aquele que não consegue ir para casa com a dúvida, sem compreender, sem entender, porque ele tem disposição em praticar, em vivenciar e em crescer. Por isso que Efésios 4, versículo 14, fala sobre não sermos mais meninos inconstantes, não sermos mais imaturos, levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, por todo o movimento que se forma como uma onda, vem e depois volta, por todo o engano de homens que com astúcia, com sutileza e com uma intencionalidade duvidosa induzem muitas e muitas pessoas ao erro. Portanto, o filho menor se comporta como um menino inconstante, agitado de um lado para o outro, perambulando de um movimento para outro, sendo conduzido uma hora por uma ideia, depois ele muda a sua opinião e passa a ser conduzido por uma outra ideia, sempre inconstante, sempre dando voltas e sempre se sentindo parado no mesmo lugar. Por isso que Paulo vai falar para não andarmos como gentios na vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento e alheios à vida de Deus, porque toda a vaidade ela é infantil, toda a imaturidade ela é escravizante. O escravo, ele não sabe o que faz o seu senhor e ele se move mais por medo do que por amor. Então, uma pessoa imatura é uma pessoa agitada, é uma pessoa inconstante, é uma pessoa que está sempre mudando de pensamento, é alguém que é mais movido por medo e ignorância do que por amor e conhecimento. Portanto, o que precisamos? Ter um caráter ensinável e precisamos nos submeter ao processo para que possamos cumprir o propósito de Deus, de ser pai de muitos filhos semelhantes a Jesus. Não estamos falando mais apenas de ter uma identidade, de celebrar a nossa identidade, mas estamos falando de sermos homens aptos para herdar aquilo que está designado para nós como filhos de Deus. E o que vai determinar se estaremos prontos ou não para assumirmos responsabilidades como filhos no reino de Deus? Será que são os nossos líderes? Será que são as pessoas que nos discipulam? Quem é que vai dizer se estamos prontos ou não? Segundo o que diz as Escrituras, quem é que determina se estamos prontos ou não? É o próprio Deus. Quem é que disse para Jesus que ele estava pronto para começar o seu ministério? Quem foi que disse, tu és o meu huios, que não é mais uma palavra que define filho como um bebê imaturo, mas que define filho como um homem. Então nós temos aqui um processo. Nós nascemos
herdeiros, porém imaturos, e por meio de um processo de aprendizado em que somos mentoreados pelo Espírito Santo de Deus, nós desenvolvemos maturidade para que possamos assumir responsabilidades no reino de Deus. Como nós já citamos, Hebreus capítulo 5, versículo 14 fala que a maturidade, que a vida adulta se dá pela prática, pelo exercício das suas faculdades espirituais, pelo ser experimentados na palavra. Portanto, não somos nós mesmos que declaramos se estamos prontos, mas sim o nosso próprio Pai. Então, por meio do Filho, nós recebemos o direito de filiação, logo nos tornamos a herança do nosso Pai, que também nos constitui como herdeiros do nosso Pai. Mas qual é a herança dos filhos? Qual é a nossa herança em Cristo Jesus? As Escrituras vão dizer, em Efésios capítulo 1, versículo 13, que ao recebermos o Evangelho da salvação, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, a garantia da nossa herança. Olha só, o fato de termos recebido o Espírito Santo de Deus já é a garantia de que vamos receber toda a nossa herança. O Espírito Santo de Deus em nós é um adiantamento daquilo que haveremos de receber em sua plenitude. Então pensa comigo, se a garantia, se a primeira parte da nossa herança é a pessoa do Espírito Santo de Deus, qual é a nossa herança completa? A nossa herança completa tem a ver com ruas de ouro, tem a ver com coroas, tem a ver com o que recebemos ou tem a ver com quem viveremos para sempre. Por isso que Salmo capítulo 16, versículo 2 em diante, vai dizer algo extremamente poderoso. Diz: Senhor, Tu és a porção da minha herança, bem algum possuo senão a Ti. Tu és a porção da minha herança. O que ele está dizendo? Que Deus é a nossa herança. Portanto, a nossa herança não tem a ver com bens, não tem a ver com coisas, tem a ver com uma relação eterna de amor com Deus. Por isso que Paulo vai dizer que agora conhecemos em parte, mas o conheceremos como somos conhecidos. Portanto, a nossa herança nada mais é do que o próprio Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se o Espírito Santo é uma parte da nossa herança, a nossa herança completa nada mais é do que o Senhor Deus Trinitário. Ele é a porção da nossa herança. Nenhum outro bem desejamos senão o nosso Deus. Aqui nós compreendemos o caráter sacerdotal do reino de Deus, porque dentre todas as tribos do povo de Israel, apenas os sacerdotes eram aqueles que tinham como porção da sua herança o santuário, a presença de Deus, e o povo de Israel foi chamado para ser um povo sacerdotal. Nós somos chamados para ser um reino de sacerdotes, comprados com o sangue do Cordeiro para Deus e constituídos um reino sacerdotal, de ministros de Deus, que não amam coisas, mas que amam com todo o coração, alma e força o próprio Deus. Então o fato de termos o Espírito Santo como uma parte da nossa herança significa que hoje nós vivemos a esperança como a antecipação de uma realidade que há de ser completa. A esperança não está baseada na expectativa de algo que irá acontecer, mas a esperança é a experiência antecipatória, é viver aqui e agora uma parte daquilo que está vindo ao nosso encontro. A esperança é uma experiência antecipatória, é experimentar o futuro no tempo presente. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, vai dizer algo muito importante, porque visto como pelo seu divino poder nos têm sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Uma vez que nos tornamos co-herdeiros com Cristo Jesus, nos tornamos coparticipantes da sua natureza divina. Isso significa que essa antecipação da nossa herança é santificadora, ou seja, quando nós somos justificados mediante a fé e somos libertos para vivermos como homens livres e recebemos o Espírito Santo como a garantia da nossa herança, essa jornada é uma jornada santificadora. Todo co-herdeiro com Cristo está sendo preparado para ser um coparticipante por meio do Espírito Santo.
O Espírito Santo está nos habilitando para que possamos ser maduros o suficiente para assumir responsabilidades dentro do reino de Deus. Essa compreensão ela é muito importante para que nós não venhamos confundir a nossa herança com as falsas promessas materialistas de um sonho americano, de uma prosperidade material. A compreensão desse princípio é extremamente importante para que não venhamos confundir a nossa herança com as falsas promessas de um mundo materialista, para que não venhamos limitar a nossa esperança apenas a esta vida. Paulo vai explicar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Portanto, a nossa herança não se limita a bens materiais, a bens temporais, a mentalidade materialista secular, porque a nossa herança é espiritual e eterna. E uma vez que nós entendemos que a nossa herança não tem a ver com algo que receberemos, mas com Cristo em nós, a esperança da glória, Romanos capítulo 8, versículo 18 e 22 vai fazer total sentido. Por quê? Porque ele vai explicar que tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, porque da mesma maneira que a criação geme aguardando pela liberdade dos filhos de Deus, ele diz, gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo, porque na esperança fomos salvos. Presta atenção, ele está falando aqui de uma glória que há de ser revelada em nós, nos filhos. A partir desse momento, em Romanos 8, ele já não está mais usando a palavra grega que fala de uma criança imatura, mas ele está falando aqui de um homem maduro, uma glória que há de ser revelada nos filhos maduros. Se somos filhos, somos herdeiros, nascemos herdeiros, porém, enquanto somos menores, não estamos aptos para herdar. E só estamos aptos para herdar uma glória que há de ser revelada em nós quando nos tornarmos filhos amadurecidos. E o que é que vai nos transportar? O que é que vai nos levar da imaturidade para a maturidade? O que vai transformar meninos em homens espirituais? Justamente o que Paulo vai chamar aqui de sofrimento. E ele completa esse texto falando sobre um gemido no nosso íntimo. Então há um sofrimento no tempo presente que está associado com um gemido interior que fala de aguardar uma salvação que há de se completar, que fala de aguardar a adoção final, que fala da redenção do corpo e a glorificação. E aqui eu quero que você preste atenção em algo importante. Por quê? Porque se existe um sofrimento que promove crescimento, que vai transformar meninos em homens, pessoas imaturas em pessoas maduras, que sofrimento é esse? Muitas vezes nós associamos esse sofrimento com a privação de coisas, com a privação de bens, com as circunstâncias de necessidade, com perdas de coisas que nós não temos nesse mundo. Porém, o sentido desse sofrimento parece ser totalmente diferente. Presta atenção, ele está associando esse sofrimento com um gemido interior pela redenção completa, pela salvação completa, pela adoção completa, pela glorificação. Aqui nós percebemos que existe uma tensão, não por causa das coisas exteriores que nos faltam, mas por causa de algo que recebemos dentro. Presta atenção no que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ele está dizendo que existe um homem interior que se renova, que se fortalece, que cresce, que aumenta. Porém, está falando de um corpo exterior que se corrompe, que envelhece, que diminui, que murcha, que perde essa vitalidade. E a partir dessa tensão de um homem interior espiritual que cresce, de
um corpo carnal que envelhece, que ele vai falar de uma tribulação momentânea que vai produzir um peso de glória acima de toda comparação. Está falando de uma herança espiritual, porque não está baseada em coisas que se veem, mas sim numa realidade espiritual que não se vê, porque as coisas que se veem são temporais e as coisas espirituais são eternas. Em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 1, ele vai dizer: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, está falando do nosso corpo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Está falando de um corpo glorificado. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Olha aí, ele está confirmando um sofrimento que não se dá pela privação de coisas, mas um sofrimento que se dá por vivemos um homem espiritual que cresce dentro de um corpo de carne que envelhece. E ele diz que gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o homem mortal seja absorvido pela vida. Uau! Ele está falando de um homem exterior, de um corpo de carne temporal, corruptível, que envelhece por causa das consequências do pecado, envelhecendo, despido de glória e cheio de fraqueza e mortalidade. Em contrapartida, ele está falando de um homem interior que representa um espírito regenerado, renovado diariamente pelo Espírito Santo, crescendo em força, vitalidade e comunhão com Deus. Pensa comigo, o que acontece quando um homem espiritual cresce dentro de um corpo de carne que envelhece? Esse corpo de carne que envelhece pressiona, limita esse homem espiritual que cresce. Essa tensão gera sofrimento, por isso que ele geme de dor não pelas coisas que ele não tem no mundo, ele geme de dor por causa das coisas que ele recebeu dos céus. E esse homem espiritual geme, por isso que uma das primeiras características de alguém que é uma nova criatura, segundo o que ele escreve aos Coríntios, é que esse homem geme por ser revestido de glória e não mais viver dentro desse corpo despido de glória. Portanto, o sofrimento do tempo presente não se dá pela falta das coisas do mundo, mas sim por causa do que foi recebido da parte de Deus. Não se trata do sofrimento baseado na privação de bens, mas se sofremos é justamente por causa do que recebemos de Deus, é por causa daquilo que experimentamos em nosso homem interior. Então, se não estamos gemendo, é porque o nosso homem espiritual interior não está crescendo. E se o nosso homem interior espiritual não está crescendo, nós estamos adaptados, adequados a esse homem carnal que está envelhecendo. Portanto, se somos filhos, somos feitos herança e recebemos a identidade de herdeiros e somos herdeiros de Deus. Deus é a porção da nossa herança e bem algum ansiamos nessa vida, senão a Ele. O Espírito Santo age em nós hoje para desenvolver esse homem espiritual e nos fazer gemer pelo cumprimento pleno da nossa redenção. Entender que somos guiados à glória nos encoraja a perseverar nas tribulações, confiando nesse plano redentivo de Deus para as nossas vidas. Saber que Jesus conduz os filhos à glória nos dá a segurança de que Ele completará a obra que Ele começou em todos nós. Que essa palavra possa despertar a consciência da nossa identidade. A nossa identidade de herdeiros, a nossa identidade de sacerdotes, a nossa identidade de homens e mulheres de Deus que, à medida que estão crescendo espiritualmente, estão gemendo por serem revestidos de uma realidade gloriosa. Que Deus te abençoe nessa jornada e espero poder encontrar com você aqui no nosso próximo devocional.